No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Para você que ligou o seu rádio agora, anote a hora certa. Em Monte Alegre são exatamente 13 horas e mais 30 minutos. Está no ar mais um programa Vida Triunfante desta sexta-feira, 16 de abril de 2021. Com muito prazer, com muita alegria, estamos adentrando no seu lar pelas ondas poderosas da Mirante FM, para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. A partir deste exato momento você vai se deleitar espiritualmente ouvindo a primeira música evangélica do nosso programa. Olá, boa tarde na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Final de semana começando hoje e você começa adorando ao Senhor Jesus Cristo. Por isso, você vai ouvir uma bela canção da cantora Mara Lima, Enquanto Você Adora. Esta canção nós vamos oferecê-la para a princesa Raissa Samile da Silva, ela que é filha dos nossos irmãos Rosenildo e Silene, que eles se congregam na congregação do bairro do Planalto. A Raissa está completando 9 anos de idade. Parabéns, Raissa, que Deus continue abençoando você e toda a sua família. E esta bela canção é para você, nosso amado ouvinte, que nos dá o carinho da sua audiência todos os dias. Você vai ouvir com a cantora Mara Lima, Enquanto Você Adora. Canção triunfante. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. O céu se abre, Deus responde, o teu milagre desce. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. O céu se abre, Deus responde, o teu milagre desce. Cadeias são quebradas, algemas vêm ao chão, em meio aos louvores e adoração. Lembre-se de Paulo e Silas naquela prisão. Enquanto adoravam, Deus entrou em ação. Deus procura quem adora com sinceridade, que rasga o coração e lhe rende toda a glória. Como um cheiro suave, ele aceita o louvor e faz um milagre enquanto você adora.
Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. O céu se abre, Deus responde, o teu milagre desce. Enquanto Davi dedilhava sua harpa, toda a potestade se dissipava. A adoração, quando é com excelência, atrai a presença do Deus que trabalha. Tem muralha que cai só quando o povo grita. Tem Samuel que só nasce quando Ana chora. Mas hoje Deus está agindo diferente. Ele faz um milagre enquanto você adora. Enquanto você adora, milagres acontecem. Enquanto você adora, milagres acontecem. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Nesta sexta-feira, às 19 horas, no nosso templo, no bairro da Serra Oriental, acontecerá o culto das causas impossíveis. Amanhã, sábado, às 8 da manhã, no nosso templo, também você está sendo lembrada e convidada, minha amada irmã, para a nossa manhã de comunhão com Deus. Domingo pela manhã, às 8 horas, a nossa tradicional escola bíblica dominical, que sempre acontece no templo, no bairro da Serra Oriental, e na nossa congregação lá no bairro do Planalto. À noite, domingo, às 19 horas, culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus, no nosso templo, no bairro do Planalto, e na nossa congregação, no nosso templo, no bairro da Serra Oriental, e na nossa congregação lá no bairro do Planalto. Você e sua família já estão convidados. Agora, prepare o seu coração que vem aí a sequência A Hora da Verdade com o pastor Jairo Freitas. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Muito bem, meus caríssimos irmãos e amigos, chegamos ao momento mais esperado do programa, A Hora da Verdade. E hoje nós vamos dar continuidade à mensagem que começamos ontem e provavelmente só vamos concluir este assunto no programa de segunda-feira. Ontem começamos sobre o tema o perfil da personalidade de Deus. Lemos primeiro livro de Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 6. Então vamos lá. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra
e assentou-se sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Graças a Deus, meus irmãos, por esta palavra que já meditamos ontem, nos versículos 6 e 7, e hoje nós vamos ficar apenas aqui com o versículo 8. E este versículo ele é muito importante porque nós temos pelo menos quatro características do perfil, da personalidade do nosso Deus, como é que ele age. Porque ele é o Criador do universo, todos nós sabemos. Todos nós temos certeza que Deus é o único Criador. No programa de ontem, eu fui muito claro, demonstrando que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo que existe foi criado por Deus. Mas, pastor, até o mal? Sim, até o mal. Deus criou o mal para não dar chance do diabo criar absolutamente nada. Claro que Deus criou o mal não para que o homem viva nesse estado do mal, porque nós sabemos que o mal é o contrário do bem. Quando a pessoa deixa de fazer o bem, ela está fazendo o mal. Então, o mal só existe porque alguém se afastou do bem. Vamos agora para o versículo 8, que a missionária vai repetir, para que a gente possa então discorrer hoje, neste segundo dia, sobre o tema, o perfil da personalidade de Deus. Versículo 8, missionária, ela vai ler o versículo na íntegra, tá? Na sua integralidade, e depois a gente vai dividi-lo em 4 partes. Levanta o pobre do pó, desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Muito bem. Então, como você deve ter percebido, este versículo 8, ele tem muita coisa, fala muita coisa a respeito do nosso Deus. É por isso que nós estamos aqui estudando, aqui com todo cuidado, mastigando praticamente, remoendo para você, né, a palavra aqui que fala sobre o perfil da personalidade de Deus. Nós precisamos conhecer o nosso Deus que nos criou, este Deus que nos ama, este Deus que quer o nosso bem, este Deus que preparou o céu para o ser humano e também preparou o inferno não para o homem, mas para o diabo e os seus anjos, e os seus mensageiros, e os seus seguidores. O inferno não foi criado para o homem ir para lá, passar a eternidade lá, não. Infelizmente, o homem tem decidido, a maioria da humanidade, por sinal, tem decidido passar a eternidade no inferno. Mas eu tenho certeza que nesta tarde eu estou pregando para pessoas que querem morar no céu. Então, missionária, vamos agora para a parte A do versículo 8. Leia. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado. Muito bem. Então, Deus, ele faz isto. É a personalidade dele. Ele levanta do pó. Levanta do esterco, tira do esterco, do lixo. E faz assentar entre os príncipes. E faz assentar sobre os príncipes. Eu era um deles, missionária. Eu vivia no esterco da religiosidade.
Eu vivia no esterco do tradicionalismo religioso, onde muita gente que me ouve está vivendo a mesma situação. Mas ele me tirou de lá e me colocou no meio dos príncipes. Aleluia. Quem são os príncipes? São todas as pessoas que um dia se tornaram filhos e filhas de Deus, porque receberam a Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitaram a Jesus. Está lá em João, eu tenho feito muita menção deste versículo. Veio para os que eram seus, os seus não lhes receberam, mas a tantos quanto lhes receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, se o meu Pai é Deus, se o meu Pai é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então eu sou o quê? Um príncipe. E as irmãs são princesas. Então eu vivia lá, nesse charco de lodo, como diz lá o Salmo 40, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele fez este milagre na minha vida, né? Tirou-me lá do monturo, lá do meio do lixo, e me colocou entre os príncipes, entre as princesas. Não é maravilhoso isso, amigo? E Deus hoje quer fazer a mesma coisa com você, porque Ele não mudou. Estamos falando do perfil da personalidade de Deus. E Deus, Ele continua sendo assim. Ele continua com o mesmo propósito. Vamos correr um pouquinho. Número 2, missionária. Então, ele tira lá do esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, E o que mais? para o fazer herdar o trono de glória. Aleluia. Pare um pouquinho aí, olha só. Para fazer, além de Deus, nos colocar entre os príncipes, né? Vai fazer herdar o O trono de glória. Aí é coisa que vai acontecer quando? No futuro. Esta bênção aqui já é uma bênção futura. É Trono, uma promessa. é a promessa de Deus para o futuro. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, vai receber o trono de glória. Nós vamos julgar os anjos, tá? Nós seremos juízes lá no tribunal, no juízo final. Nós estaremos lá para julgar os anjos, para julgar os ímpios, que serão julgados por nós, né? Então isso é uma herança que Deus preparou, já está preparado para aquele que é fiel, né? Para aquele que crê na palavra, para aquele que crê no evangelho, né? Para aquele que Ele já tirou lá do monturo e colocou entre os príncipes. Número 3. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Pois é. Então isso aqui é algo científico. É algo que a ciência não sabe explicar. A física sabe que nós estamos no espaço. Nós fazemos parte do universo. O planeta Terra, nós estamos soltos no universo. Mas quem é que sustenta? Os cientistas ainda não viram, a senhora tem uma coluna sustentando a Terra. Não existe essa coluna fisicamente. Senão, os cientistas já teriam dito, olha, lá no lugar tal tem uma coluna assim, assim, onde a Terra está sendo sustentada por ela. Não existe visivelmente. Mas, na verdade, esta terra é sustentada pelo Senhor. É Deus quem mantém esta terra no espaço. Não somente a Terra, como todos os planetas que existem. São regidos por uma gravitação universal. É algo que a ciência não tem como explicar.
Mas eu creio na Bíblia. Está escrito aqui. Repita esse pedacinho aí, missionário. É fantástico. Porque do Senhor são os alicerces da terra. Do Senhor. E assentou sobre eles o mundo. O mundo. Aí, nesse mundo aqui... Toda construção tem que ter um alicerce. Tem que ter um alicerce. Nós moramos aqui em um edifício. Moramos aqui no 13º andar de um edifício. E aí, a gente, quando entra lá no edifício, lá na parte térrea, estão lá as colunas, sustentando o edifício. Então, a Terra, né, ela tem um sustentáculo. Não somente ela, como todos os planetas. E quem é que está sustentando tudo isso? É o nosso Deus. É forte, né? É. Dizer, do Senhor são os alicerces, no plural. É. Os alicerces da terra. Os alicerces do universo. Né? Estão... E ele assentou sobre eles, esse alicerce, o mundo. O mundo, o universo. É tremendo. É algo que vai além do nosso conhecimento. É algo que podemos dizer transcendental. Aleluia. É algo imponderável que a ciência, o homem, a inteligência humana não tem como alcançar. Vamos dar mais um empurrãozinho. Número 4. Aí já passa para o 9, pastor. Ah, é? Então pronto. Nós vamos ficar aqui, missionária. Tá? Só nesta meditação aqui. Hoje, deste versículo 8. Né? Nós abordamos, só para fazer um lembrete. Primeiro, nós falamos que... Ele levanta do pó, desde o esterco. Ele levanta o pobre do pó, desde o esterco. Exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes. Para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Aí, pastor Jairo, só enquanto a gente tem um tempinho, eu tenho ouvido muitas pessoas dizer que se admira de alguém que ele viu um dia ser lá fora, uma pessoa que bebia, que fumava, que fazia coisas tremendas. Aí Jesus salva e traz aquela pessoa e depois ele está lá no púlpito de uma igreja pregando. Então se cumpre essa palavra que ele tirou do esterco. Tirou do monturo. Lá do monturo, do pecado, de tudo que fazia de errado e colocou entre os príncipes lá dentro da igreja, pregando a palavra de Deus. Pois é. E aí a pessoa não entende, mas aquele não era fulano. Isso. Aquele não era aquele que vivia na sarjeta. Não era aquele que vivia lá na prostituição, não era aquele que vivia nas farras. Né? Quantos não dizem, esse Jairo não é aquele que eu vi bebendo, fumando? Isso. Eu pelo menos posso dizer. Você pode falar isso. Que eu vi o Jairo que bebia, que fumava. Com certeza. E Jesus e eu não tenho, de lá. Diga-se de passagem que eu não tenho vergonha de declarar aqui, diante de milhares de pessoas, quem eu era. Muito pelo contrário, eu faço questão de dizer quem eu era e quem eu sou hoje, pela grande misericórdia de Deus. E eu faço questão, pastor Jairo, eu fico alegre quando nós conversamos esse assunto, porque fui eu que falei de Jesus para você. E Jesus lhe tirou lá do monturo e hoje você está entre os príncipes pregando a palavra de Deus. Pois é, e hoje Deus também colocou uma princesa do meu lado. Né? Que privilégio, né? Eu tenho de ser quem eu sou pela infinita misericórdia de Deus. Aí o amigo que me ouve nesta tarde pode estar pensando assim, pois é, será que eu posso? Será que esta promessa é para mim também? Eu quero dizer para você, meu amigo, que esta promessa também é para você. O que Deus fez na minha vida, Ele também quer fazer na sua vida. Agora Ele só faz na vida de quem quer. É verdade. Porque a pessoa tem que querer. Deus, Ele não obriga ninguém a seguir
os seus conselhos. Não. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo como Senhor e como Salvador. Não. Por isso que ele disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, aquele que aceitar a minha verdade, aquele que aceitar os meus conselhos, aquele que praticar os meus ensinamentos, as minhas instruções, esse aí eu garanto. Esse aí, quando morrer, vai ser salvo. Esse aí, quando morrer, vai morar no céu comigo. Agora, aquele que não aceitar, que não crê, lamentavelmente, vai passar a eternidade sofrendo no lago que arde com fogo e enxofre. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. E agora, missionária, nós vamos orar. Temos algum pedido específico? Sim, pastor Jairo, nós vamos continuar orando pelo pastor Honório Pinto. Pois é, o pastor Honório Pinto, nosso amigo, diretor da Rede Boas Novas aqui em Belém do Pará, está passando por este momento de provas. E Deus está no comando, no controle de tudo. Eu falei no programa de ontem que Deus, ele dá a vida, mas ele também tira a vida de quem ele quer. Então, se ele quiser curar o pastor Honório, ele tem todo poder nos céus e na terra para curá-lo. É grave a situação? É muito grave. Porém, para o nosso Deus, que criou os céus e a terra, que sustenta todas as coisas, que sustenta o universo com a sua poderosa mão, este Deus, ele tem poder para curar qualquer doença, desde que ele queira. Então nós vamos orar pelo pastor Honório e vamos orar pelas demais pessoas que também estão precisando da nossa oração. E quero orar também por você, amigo, que ouviu esta palavra e que deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador para um dia tomar posse da herança que Deus tem preparado para todos nós lá no céu. Oremos. Soberano Deus, Pai querido, nós pregamos a Tua palavra, pregamos o Teu Evangelho, falamos mais um pouquinho hoje do perfil da Sua personalidade, Senhor. E agora quero Te apresentar as pessoas que estão Te aceitando como Senhor e como Salvador. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o Senhor voltar. Pai, quero neste momento Te apresentar o pastor Honório Pinto, que está na UTI, em um hospital aqui em Belém do Pará, e ele está, meu Deus, nas Tuas mãos. E eu oro por ele agora, nós oramos por ele agora, fazemos uma grande corrente de oração em favor dele agora. E Te pedimos, Pai, segundo a Tua soberana vontade, faz o que bem Te aprouver. Se o Senhor quiser curar o Teu servo, cura-o agora para a glória do Teu nome. E se o Senhor não quiser curar, ele vai morar no céu contigo e com certeza vai desfrutar de tudo que o Senhor já tem preparado para aquele que perseverar Te servindo até o final. Pai, eu oro pelas demais pessoas que estão ouvindo o programa neste momento. Há muitas pessoas com Covid, nos hospitais, nas clínicas, internadas, entubadas. Pai, em nome de Jesus, eu mando uma palavra, que todos os que estão doentes, precisando da cura, recebam agora o impacto do Teu poder e sejam curados para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa Vida Triunfante. O meu agradecimento a você que esteve conosco, nos dando o prazer da sua audiência. Os meus agradecimentos também à missionária Sara Freitas, ao presbítero Elisandro Magalhães, que estiveram comigo na montagem deste programa. Um bom final de semana, um excelente final de tarde e até a próxima segunda-feira, se assim for, da vontade do nosso soberano Criador. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aqueles que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde!